Universo Diverso, com Luciana Neri. No Universo Diverso de hoje eu quero comentar uma matéria que eu recebi essa semana, porque eu já desconfiava e eu percebia isso assim ao meu redor. A matéria é do site de notícias BRFI Brasil, cujo título é Campanha Eleitoral gerou novos casos e recaídas de depressão entre os brasileiros. Nela, os autores dizem que os discursos violentos nas redes sociais, as rupturas familiares e com amigos, levaram a recaídas e agravamentos dos sintomas de depressão, de síndrome do pânico e de ansiedade entre os brasileiros. Eles entrevistaram o psiquiatra Márcio Bernick, que é coordenador do ambulatório de ansiedade do Hospital das Clínicas e do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, e ele diz que essas exacerbações políticas, essas rupturas, elas fizeram com que vários casos de depressão reaparecessem e que surgissem casos também de ansiedade, de síndrome do pânico e de outras doenças e transtornos mentais. Ele diz também que foi um ano difícil, para o brasileiro, um desemprego muito grande, falta de perspectiva, e que é uma tendência mundial para esses extremos, que não é só no Brasil. Nos Estados Unidos, em 2016, na eleição de Hillary Clinton e Donald Trump, a Associação Americana de Psiquiatria fez uma pesquisa chamada Estresse na América, e aí constatou que 3 meses antes da votação, 52% dos americanos, olha, mais da metade, disseram que a eleição era fonte de estresse. Meses depois, 4 meses depois, 57% disseram que a eleição havia sido fonte de estresse, de adoecimento mental, e 66% se declaravam estressados ao pensar no futuro do país. E aí, um dos diretores da Associação de Psicologia Americana diz o seguinte: quando as pessoas não têm recursos financeiros, emocionais e psicológicos para lidar com os fatores estressantes, elas correm o risco de ficar sobrecarregadas, sentindo-se irritadas, apresentar problemas para dormir e de concentração, além de dificuldade para se relacionar com os outros. Isso foi o que nitidamente aconteceu aqui no Brasil. Uma exacerbação muito grande, uma falta de respeito muito grande, um bombardeamento de fake news e de notícias exageradas e exacerbadas nas redes sociais levaram vários brasileiros a desenvolverem ansiedade, síndrome do pânico e outros transtornos mentais. Na matéria que eu comecei o comentário falando, inclusive conta o caso de uma mesária que tentou suicídio após o primeiro turno da eleição, outras pessoas que sofreram infartos por causa do estresse da época da eleição. Bom, e ainda continua, a gente ainda continua vendo uma exacerbação muito grande nas redes sociais, essa ruptura de laços por causa de posições políticas. E aí só tem uma coisa a fazer, além de prestar atenção nisso e se cuidar, como o quadro Saúde Mental apresentou aqui durante toda essa semana e um pedaço da outra. E outra coisa que a gente pode dizer para os nossos ouvintes é que, além de prestar atenção e se cuidar, é que a gente deve também entender as pessoas para além das questões políticas, e buscar sempre o que há de semelhanças entre nós e não as nossas diferenças. E por fim, uma última reflexão. Será que os nossos políticos e a forma como fazemos política tem valido o estresse e o adoecimento mental que as eleições têm provocado? Semana que vem a gente volta com mais um Universo Diverso. Até lá!